começamos mais uma aula da disciplina Estruturas de Concreto Armado e vamos trabalhar hoje com dimensionamento à flexão, como nós já vimos nas aulas anteriores, mas hoje nós vamos trabalhar com armadura dupla. Nós vimos que para a armadura simples, nós temos esse funcionamento para uma seção transversal de concreto submetida a um dado momento fletor, conhecido aqui MD. Nessa situação, nós vamos ter que o concreto vai estar trabalhando a compressão e toda a tração é resistida pela barra de aço. Nós vimos essa situação aqui e dentro das histórias dos estádios de deformação e domínios de dimensionamento, nós trabalhamos que nós precisamos, e é interessante que nós dimensionamos a seção transversal no domínio 3, evitando que ela chegue no domínio 2, no domínio 4, melhor dizendo. No domínio 3, nós temos que o aço vai estar escoando e nós vamos estar suficientemente próximos da compressão máxima no concreto. No domínio 4, nós teríamos uma ruptura frágil. No domínio 4, o aço não escoa e o concreto rompe por esmagamento. Essas são as equações de equilíbrio da seção. Então, nós temos o equilíbrio de momentos, equilibrado por um braço de alavanca Z, e o equilíbrio de forças, onde a força no concreto deve ser igual à força no aço. Nós temos essa formatação aqui para os domínios de dimensionamento. Nós vamos estar dimensionando nos domínios 2 ou 3 e tentando fugir sempre do domínio 4. Nessa historinha de fugir do domínio 4, a norma impõe um limite para essa relação aqui, para essa profundidade da linha neutra X. Nós temos o chamado Xi, o Xi é a relação X sobre D, e para o concreto até 35 MPa ele deve ser limitado a 0,45. Isso nos garante que nós nos afastamos desse limite aqui para a profundidade de linha neutra. Resolvendo as equações, transformando e calculando o equilíbrio de forças e de momentos na seção transversal para a barra de aço, a tração e a região de concreto, a compressão, nós encontramos esse equacionamento aqui proposto, nós detalhamos ele na aula anterior, em que, conhecido o momento reduzido μ, nós calculamos o Xi por uma redução na equação aqui, e encontrado o valor do μ, nós comparamos com o valor de um μ-limite, e nós partimos para dimensionar a seção para uma área com uma área de aço aqui, onde nós determinamos por esse equacionamento que depende da posição X, dada aqui pelo Xi, da propriedade do concreto e do aço. Isso nós vimos na aula anterior. Só que observe que no limite, no somatório de forças, no equilíbrio, nós podemos considerar também que essas armaduras, que nós chamamos de armaduras negativas aqui, elas vão estar recebendo parte da carga de compressão. Se essa região aqui do concreto ela está comprimida, e a gente assim faz calculando a resistência, a força que acontece no concreto, o RCC, e nós podemos somar a essa parcela aqui que acontece na compressão da seção, a força que acontece nessa área de aço aqui. Geralmente a gente chama as barras positivas de AS e as barras negativas de AS'. E X continua sendo a profundidade da linha neutra. Observe que nós temos a situação em que nós temos a equação do equilíbrio de forças, o equilíbrio de momentos, e agora nós temos três incógnitas. Nós temos a incógnita área de aço positiva, área de aço negativa e o X. Na situação anterior em que nós desprezávamos a força que acontecia na área de aço, a gente calculava sem que o aço negativo recebesse força de compressão, a gente tinha duas equações, duas incógnitas, era um processo bem mais simples de se resolver. Agora nós temos um dilema para a solução dessa equação. Uma das soluções propostas é que nós podemos simplesmente considerar que as armaduras positiva e negativa, elas são iguais. Essa situação ela é muito utilizada quando nós dimensionamos pilares, mas para o dimensionamento de vigas ela se torna antieconômica. O que nós utilizamos aqui nesse dimensionamento é fazer com que o X seja exatamente igual
ao x limite. E aí, nesse sistema de equações, nós teremos uma solução única. O que é que acontece nessa situação? Trabalhando no domínio 3, nós temos a garantia de que o aço vai estar escoando, ou seja, o epsilon do aço, ele vai ser maior do que o epsilon YD. Isso faz com que, para essa situação, a tensão atuante no aço seja igual à tensão de escoamento. Mas a gente não sabe, a gente não consegue garantir ainda qual a tensão que vai atuar nas barras comprimidas. A gente não vai saber qual o nível de deformação que essas barras estão sendo comprimidas. Então nós temos aqui, ó, no diagrama de deformações, onde esse ε'S ele pode não necessariamente ser maior do que o εYD. Então, para a situação da área de aço da armadura comprimida, nós não temos essa certeza da tensão de trabalho. Então, ela é dada pelo módulo de elasticidade multiplicado pela deformação experimentada. Isso sempre menor do que o FYD. Por semelhança de triângulos nessa expressão, nós conseguimos determinar, se nós fixamos que o x é igual ao x limite, nós conseguimos determinar qual a deformação na armadura de compressão. Essa expressão aqui, ela é dada pela semelhança de triângulos no diagrama de deformações. Conhecendo o valor da deformação da armadura de compressão, nós devemos determinar qual é a tensão atuante nessa armadura de compressão para que nós possamos fazer o equilíbrio de forças. Nessa situação, é muito comum usar esse artifíciozinho de cálculo, que é dividir tudo por D. Dividindo por D, x limite dividido por D seria o Xi limite. O Xi limite nós já conhecemos, se nós estamos trabalhando com x limite, o Xi limite para concretos até 35 megapascal e aço CA50, esse Xi limite é 0,45. E nós introduzimos essa variávelzinha delta, que depende basicamente da semelhança de triângulos, do cobrimento dessa distância, melhor dizendo, dessa distância livre aqui da fibra superior comprimida do concreto até o centro de gravidade da armadura é negativa. E nós determinamos que o epsilon linha S, ele agora é dado por essa expressão onde nós conhecemos o Xi, e isso aqui é a propriedade geométrica, o delta é uma propriedade geométrica que nós conseguimos determinar. Nessa situação, nós precisamos utilizar agora, calculado o epsilon linha S, nós precisamos calcular o sigma linha SD, qual a tensão que está atuando no concreto. E fazendo essas verificações aqui, considerando para o CA50 qual o valor do εYD e para o aço e para o concreto até 35 megapascal, nós determinamos que para deltas até 0,170485, a gente pode considerar o aço já escoou para essa situação, então o sigma linha SD ele é igual ao F linha YD, é igual ao FYD. Então nós podemos considerar como sendo o FYK dividido pelo gama F, que nós já trabalhamos nas relações anteriores. Se o delta for maior do que esse valor, aí a gente precisa calcular, aplicar o delta nessa expressão, encontrar o epsilon linha S e aí calcular que é possível no concreto, multiplicando isso aqui pelo módulo de elasticidade. Então é só pegar esse sigma linha SD, ele vai ser simplesmente o epsilon linha S vezes o módulo de elasticidade do aço, o S. Somente isso. Então, observando novamente o processo de cálculo, calculamos o μ, comparamos o μ com o μ limite, calculamos o Xi. Se μ for menor do que μ limite, armadura simples, calculamos a S. Se μ for maior do que μ limite, nós caímos na situação de armadura dupla e nós calculamos o A' S e o AS, que seriam as armaduras positivas e negativas. Então é isso, galera. Na nossa próxima aula a gente vai trabalhar sobre cisalhamento.